O ministro Flávio Dino descarta um calendário eleitoral em julgamento da tentativa de golpe de Estado. Repórter Marcelo Matos. Flávio Dino descarta interferência política em julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito da tentativa de golpe de Estado. Foram indicados por 5 presidentes da República diferentes. Todos foram aprovados pelo Senado e todos, sobretudo, têm compromisso com a toga que vestem. Não interessa de onde a pessoa veio. Interessa é que, no Supremo, ela é obrigada a cumprir a lei. Então, afirmo a vocês que não há uma questão de ritmo de julgamento, tal ou qual, a partir de calendário eleitoral. Isso não existe. Ora dizem que o Supremo está demorando demais, ora dizem que o Supremo está demorando de menos. Isso, ao meu ver, é uma prova da idoneidade do Supremo, porque é a prova que não há casuísmo. Ninguém ali, ninguém vai arriscar a sua biografia, a sua ética profissional, julgando casuisticamente pessoas. O que haverá é o julgamento de fatos e provas. O ministro garante que a situação das emendas melhorou muito após todo o entendimento entre os poderes, mas que novos questionamentos não estão descartados a partir da análise do orçamento de 2025. Só não tem uma opção, que é a opção de se acovardar ou de prevaricar. Ou seja, de dizer, não, esse tema não é conosco. Não, isso é traição do dever que a Constituição exige. Então, muito provavelmente, pela complexidade do tema, e é um tema novo, relativamente novo no Brasil, acredito que no curso deste ano e nos próximos haverá questões novas. Mas isso não significa que nós estamos caminhando mal, pelo contrário. Eu acho que, se nós compararmos o sistema jurídico hoje e o sistema jurídico que havia 1 ano atrás, o de hoje é muito melhor. Sem análise do Congresso, dos limites das redes sociais e da inteligência artificial pelo Congresso, o ministro Flávio Dino avalia que caberá ao STF decidir em 2025. Eu não posso fazer um julgamento sobre outro poder, não cabe ao Supremo. O que eu posso dizer é que, no caso desses processos, eles tramitam há muitos anos. Então, não é possível ao Supremo se recusar a julgar ou dizer que é possível esperar mais na medida em que as partes concretas já litigam há 5, 6, 8, 10 anos. Então, independentemente do que o Congresso ache, o Supremo, sem dúvida, deve julgar o quanto antes por conta desses 2 casos e por conta de milhares de outros casos que todos os dias tramitam no Poder Judiciário. O ministro Flávio Dino participou na Fiesp, em São Paulo, do Papo Supremo, com alunos do SESI, na análise da ética e inteligência artificial, da mentira a deepfake. Nelson Kobayashi, claro que o ministro não poderia falar que o Supremo ia apressar o julgamento por causa do calendário eleitoral. Publicamente ele não pode falar isso. Mas será que nos bastidores esse é o entendimento, ou pelo menos a tentativa de se julgar antes do ano eleitoral? O problema é a sensação, né? O que parece ser. Porque não basta ser, tem que parecer ser também liso, probo, o Supremo Tribunal Federal. E aí a gente tem no histórico recente algumas coincidências que fazem com que, na percepção de boa parte da população, haja um casuísmo em alguns casos do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião em que o presidente Lula estava preso, por exemplo, ele se tornou preso porque exatamente quando ele respondia a um processo já condenado em segunda instância, o Supremo mudou de entendimento para que condenados em segunda instância já pudessem ter a execução da pena, a prisão em segunda instância, né? Isso contrariou o entendimento histórico do Supremo Tribunal Federal e naquela ocasião em que ele estava nessa situação, isso aconteceu. Para muitos apoiadores do presidente, isso foi um casuísmo do Supremo Tribunal Federal. Agora, alguns anos depois, o Supremo Tribunal Federal também muda entendimento de cerca de década ou 2 décadas a respeito do foro privilegiado, extensão do foro privilegiado, o que impacta indiretamente na situação do ex-presidente Bolsonaro também. Para alguns críticos do STF, isso também parece um casuísmo. Pode ser que não seja apenas a mudança do entendimento da Corte à medida em que muda também a composição, apesar de que alguns, mesmo os ministros que estavam antes e entendiam diferente, também mudam os seus próprios entendimentos. E aí, isso é que gera essa crítica tão grande a respeito desses casuísmos citados pelo ministro Flávio Dino, que, segundo ele, não existe, mas que para muitos parece ser.